Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração, queridos, da semana. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de juntos nós alcançarmos algo especial de Deus para nossas vidas. Deus, Ele vive conosco, Ele quer viver conosco um relacionamento prático. Ele não é uma tradição, ou um costume, ou uma filosofia, mas é uma pessoa que está ao nosso lado, que está sobre nós, que está em nós. Esse é o significado do nome Emanuel, por exemplo, que é o Deus conosco. E esse Deus conosco, querido, ele sempre tem uma palavra para nos orientar, para nos trazer ânimo, para nos fortalecer. E eu acredito muito que ele abre essa oportunidade para que você possa acompanhar essa ministração e ter uma direção de Deus para algo que você está vivendo de maneira específica, porque Deus não é generalista. A sua palavra é grande, poderosa e profunda. E nós, através da meditação, através de abrir nosso coração para essa palavra que falou aos nossos antepassados e fala até nós, a nós até hoje, vai continuar falando para as próximas gerações. Quando nós abrimos a nosso coração, queridos, o Espírito Santo ele começa a fazer com que essa palavra que é tão grande e profunda, ela vá diretamente àquele problema específico pelo qual nós estamos passando. Lembre-se, em todo tempo, Deus tem um compromisso com a sua vida. Ele trouxe você a essa existência para um propósito. E quando você assenta essa verdade no seu coração, desenvolve a convicção dessa verdade, você, assim como Davi, que nós estamos aprendendo um pouco com ele, dentro da nossa série, você pode então viver o propósito de Deus, ainda que passando por adversidades, cometendo erros, fazendo tantas coisas, que a gente faz nessa vida, mas viver sim o propósito de Deus para a sua vida e ser uma pessoa segundo o coração do nosso Deus. Então vamos continuar dentro da nossa série, aprendendo um pouquinho com Davi. Nós vimos que ele era um homem de fé, de coragem, quando ele enfrentou Golias. Nós vimos também que mesmo durante toda a sua vida, passando por muitas guerras e enfrentando muitas dificuldades, adversidades, que ele chegou ao ponto de achar que não ia mais ter jeito, Só você ler o livro de Salmos, você vai ver alguns salmos que realmente ele achava que ia morrer, que não ia conseguir sobreviver àquele problema, àquela adversidade que ele estava passando, sendo caçado por Saul, lutando contra filisteus e tantos povos que iam contra a sua vida. Mas nós percebemos que toda essa agrura, querido, essa angústia, essa dificuldade que ele passou, não fez com que o seu coração se endurecesse, pelo contrário. Nós analisamos o Salmo 23 e a gente viu um coração que se voltava completamente para o Senhor, que realmente entendia o seu lugar dentro da eternidade do plano divino. Queridos, também nós olhamos por um outro ângulo, pelos erros de Davi, Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o arrependimento de Davi. Qualquer uma dessas ministrações, se você perdeu, está aqui no nosso canal do YouTube, você pode encontrar, que vai ser bênção para a sua vida, vai ser cura, direção para a sua vida. E hoje eu gostaria de olhar um outro aspecto de Davi em relação ao nosso Deus Todo-Poderoso. E quando nós valorizamos uma pessoa, querido, nós queremos essa pessoa ao nosso lado. Quando nós valorizamos alguém, nós não podemos apenas ficar dentro de um discurso desenvolvido, eu valorizo aquela pessoa, ela é importante para mim. Então ela não tem apenas esse contexto do discurso. Muitas vezes as palavras não significam verdadeiramente o que as pessoas estão sentindo, estão vivendo, estão praticando, estão fazendo. Mas nós realmente valorizamos alguém, nós valorizamos uma pessoa quando nós a queremos em todos os momentos da nossa vida. Quando nós queremos o seu conselho e mais, quando nós queremos a sua proximidade, queridos. Quando aparece, por exemplo, alguma dúvida no nosso coração e a gente rapidamente pensa nessa pessoa, poxa, eu preciso conversar com tal pessoa para que eu possa ter aí um conselho para mim deliberar sobre essa decisão que eu posso tomar. Então isso na prática, você valorizar alguém. Essa valorização não fica apenas no discurso, mas ele tem sim uma ação ativa, a sua proposta em busca de buscar essa pessoa. Então você conversar com ela, ter o seu conselho, você quer ela perto e mais, você quer não só perto, mas fazendo e vivendo aquele sonho, aquela conquista junto com você, queridos.
participando realmente da nossa vida. Valorizar é convidar, é participar, ter a participação, convidar a pessoa para ter participação nas nossas vidas. Isso é valorizar, e não apenas um discurso, queridos, que a gente pode fazer em relação a alguém que nós temos. Falando, né, que nós temos em conta dentro do nosso coração, em alta conta dentro do nosso coração, mas valorizar, ele exige essa ação. Mesmo quando você vai conversar com essa pessoa e você acaba então, essa pessoa acaba então dando um conselho que é contrário àquilo que você quer fazer, assim mesmo você a respeita. Traz esse conselho para dentro do seu coração e permite que ele tenha um peso verdadeiramente dentro dessa decisão que você está para tomar. Você considera verdadeiramente aquilo que essa pessoa está fazendo, a vida dela, você olha para ela como alguém que chegou aonde você gostaria de chegar, então você vai valorizando, queridos. E esse propósito faz com que essa pessoa passe a fazer parte da sua vida. Por que eu estou falando em valorizar? Porque eu estou querendo aprender, trazer para nós um aprendizado que Davi tinha em relação ao nosso Deus, querido. Ele valorizava o nosso Deus, ele valorizava o Senhor, não apenas com palavras, querido, mas ele valorizava com ação, ele valorizava realmente colocando o Senhor, fazendo com que ele participasse da sua vida. Por quê, queridos? Isso é importante. Porque hoje nós temos, né, uma comunidade cristã muito grande. Dificilmente alguém não ouviu falar sobre o Senhor Jesus, não ouviu falar sobre Deus. Mas o que essas pessoas muitas vezes fazem é manter Deus dentro de um discurso. E quando eu mantenho alguém dentro apenas de um discurso, mas eu não me aproximo dessa pessoa, mas eu não quero a convivência com ela, eu não busco essa convivência, na verdade eu não valorizo. E quando eu não valorizo, significa, em relação a Deus, significa que eu estou vivendo uma vida independente de Deus, mesmo que eu use jargões cristãos, que eu tenha todo um estilo de vida cristão, mesmo que eu esteja no meio de pessoas cristãs, mas quando eu vou tomar as minhas decisões, quando eu vou viver, eu vivo uma vida independente do Senhor. E o Senhor, ele não nos salvou para isso, né? Ele não nos deu o seu Santo Espírito para isso. O Espírito Santo significa comunhão, koinonia, né? Na bênção apostólica a gente vê isso, que é a comunhão do Espírito Santo. E essa comunhão exige, para que ela seja valorizada, queridos, essa busca constante a Deus. Davi sabia disso. Olha só, um dos episódios que ele colocou o Senhor à frente na sua vida está ali em 1 Samuel, no capítulo 23. Eu vou ler apenas o versículo 2 até o 4. Está escrito assim: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai, e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Queridos, olha só que coisa maravilhosa aqui que nós temos de aprender com Davi, querido. Ele valorizava ao Senhor. Aconteceu de um problema chegar a ele tinha que descer a uma cidade lá de Israel, que ficava muito próximo, fazia fronteira com a região dos filisteus. Os filisteus se levantaram contra essa cidade, e aí ele vai consultar ao Senhor. Ele tinha que descer ali para salvar essa cidade, ele queria fazer isso, mas ele vai consultar ao Senhor. Ele não deu um passo sem consultar ao Senhor, queridos. Ele vai. Por que que ele fazia isso? Porque ele valorizava o que o Senhor tem para dizer sobre a sua vida, sobre aquela empreitada, sobre aquele negócio. Veja que ele era um líder de um exército, então ele ia envolver vidas de outras pessoas. E para aquilo que ele ia fazer, ele queria saber o que o Senhor pensava sobre aquilo. Davi era esse homem, queridos. O homem que valorizava ao Senhor.
Talvez os reis daquele tempo, até mesmo Saul, lá em Israel, que conhecia o Senhor, eles iam se reunir apenas com os seus conselheiros de guerra, né, com os seus governantes ali, com os seus ministros, e iam decidir se eles iam atacar lá os filisteus para defender essa cidade de Israel ou não. Mas Davi, queridos, ele tinha algo mais importante do que qualquer outra pessoa. Ele ia consultar ao Senhor, e ele não dava um passo sem que o Senhor falasse ao seu coração. Veja que no versículo 3 que nós lemos, ele vai falar com seus homens, né, para que eles desçam ali e lutem contra os filisteus, mas os homens falam que estão com medo. Eles não querem descer ali, eles estão com medo no lugar onde eles estão, e ainda descendo contra um outro exército que provavelmente era maior, mais equipado que eles ficaram com medo, porque o medo faz parte da vida. Mas o que Davi fez? Davi deixou a palavra do Senhor e ele ficou ali com medo com os seus homens? Não, ele foi confirmar mais uma vez, ele foi consultar mais uma vez o Senhor. E em cima do que Deus falou, independente do seu medo, das suas dúvidas, independente das dúvidas dos seus homens, do seu medo, ele foi lá, queridos, e ele fez com que aquela cidade fosse liberta, como o Senhor falou a ele. Então o conselho de Deus estava em alta conta dentro de Davi, que estava acima de qualquer coisa que ele pensasse, e estava acima do que os outros falavam e o deixavam de falar para a sua vida. Isso é valorizar ao Senhor, querido. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. No nosso dia a dia, queridos, nós também passamos por diversos momentos onde o conselho de Deus, aquilo que o Senhor fala, aquilo que Ele acha, queridos, precisa ser justamente a nossa pedra de toque. Tem que ser aquilo que faz com que a nossa decisão vá por esse caminho que o Senhor está falando. Mesmo que o nosso coração apresente algum tipo de medo, de dúvida, mesmo que pessoas ao nosso lado também se levantem para dizer que estão com medo, que estão com dúvida, como aqueles homens de Davi fizeram, mas eu preciso constantemente estar buscando este conselho, a palavra do Senhor, a sua verdade sobre a minha vida, sobre a minha decisão, relembrando aquilo que Ele falou, trazendo ao meu coração as suas palavras. Isso é valorizar a Deus. Quando Deus ele é valorizado em sua vida, queridos, ainda que nós passamos por dificuldades, mas Ele passa conosco. Isaías 41:10 faz sentido em nossa vida, né? Quando você passar pelo fogo, pela água, eu estarei contigo. Por quê? Porque nós valorizamos. Muitas pessoas perdem as suas forças e não conseguem uma conexão com Deus dentro do momento de adversidade, né? Dentro daquele momento onde a tempestade realmente os encontra. Por quê? Porque antes eles foram tomando as suas decisões, ainda que pequenas, mas eles não buscaram ao Senhor. Como eles não buscaram ao Senhor, não pediram o conselho do Senhor, o que acontece? Eu nem quero dizer se a pessoa tomou decisão errada ou não, não é esse o caso, porque Davi tomou muita decisão errada. Mas o fato é que se você não busca Deus nas coisas pequenas, quando as coisas grandes, os grandes acidentes, dificuldades da vida acontecerem, você vai ter uma dificuldade enorme em encontrar Ele, queridos. Você tem que pavimentar o seu caminho em direção a Deus diante de todas as coisinhas menores que aparecem em sua vida. Então consulte ao Senhor, valorize aquilo que Ele fala. O que eu devo fazer, Senhor? Qual caminho eu devo trilhar? Espere, aguarde ouvir a sua voz, busque em sua palavra, busque em oração, busque com pessoas que você sabe que tem um compromisso com o Senhor, busque na hora do culto, no seu PG ou na sua célula onde você participa, busque ao Senhor, querido. Não busque a pessoas, mas busque ao Senhor. Tudo aquilo que as pessoas falarem tem que ter uma relação profunda com a Bíblia, tem que estar linkado com o que a palavra do Senhor fale. Mas a verdade é que nós precisamos buscar o conselho de Deus, nós precisamos buscar, e dessa forma a gente vai valorizando. E isso é colocar Deus à frente.
Coloque Deus à frente das suas coisas, querido. Coloque Deus à frente da sua vida. Coloque Deus à frente das suas decisões. Coloque Deus à frente dos seus medos. Coloque Deus à frente dos seus relacionamentos, das situações, do seu trabalho, das coisas que você vive dentro da sua casa, do seu dinheiro, da sua prosperidade, querido, da sua vida financeira, do que você quer conquistar materialmente, de quem você quer ser emocionalmente, de onde você quer chegar em relação aos seus valores, o homem, a mulher madura que você quer ser, querido. Coloque Deus à frente, peça conselho ao Senhor, peça conselho ao Senhor. Você pode pedir conselho para qualquer coisa, para o nosso Deus, querido, e você vai aprendendo a ouvir a sua voz, você vai pavimentando o caminho pelo qual Ele se apresenta a você com seus conselhos, e você vai conseguir então, quando as coisas estiverem mais difíceis, ter este caminho rápido de se apresentar diante do Senhor, trabalhar o seu coração. Por exemplo, alguém que pede conselho ao Senhor é alguém que ele vai ter que esperar esse conselho chegar. Então você vai trabalhar o seu coração, desenvolvendo paz, paciência, perseverança, aguardando com carinho a chegada das palavras e da direção de Deus para a sua vida. Ou seja, quem vai colocando Deus à frente, vai o valorizando, vai fazendo com que Ele se aproxime das nossas vidas, e então a gente tem uma facilidade maior de, como Davi, viver o propósito do Senhor, ter a certeza de quando é Ele que está falando conosco, ou quando é o nosso coração enganoso, ou quando é o mundo, ou quando são pessoas, ou quando é o diabo. Isso mesmo, tem muitas vozes que querem gritar dentro de nós, mas alguém que está continuamente valorizando aquilo que Deus fala, procurando o que o Senhor fala, essa pessoa ela vai ter a facilidade, uma facilidade maior de entender qual é o caminho que o Senhor o está levando para que ele viva o seu propósito, ainda que nesse caminho tenha também as suas dificuldades. Por isso, valorize o Senhor, que Ele é um amigo querido, valorize o Senhor, coloque Ele à frente, peça a sua direção, e você vai ter com toda a certeza, Ele vai se manifestar de alguma forma para falar com você. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.